fazer a intervenção tentando evitar a nulificação. Mas se ele claramente defender e começar a falar que ele assim atuou para estudando o processo penal. Mas como é uma matéria que eu não sei bem, eu estou estudando pelas aulas aqui do YouTube, no curso online, essa aula aqui, né, desse professor aqui, Pedro Coelho, né, e aí estou acompanhando a aula dele aqui, tá? E eu ponho na velocidade máxima no que tange e vou acompanhando aqui pelo slide. E por você ser considerado um avanço dessa interpretação, tem grandes chances de aparecer na prova de vocês. Será que é possível edificar uma pronúncia com base exclusivamente em elementos de informação? Traduzindo, você sabe que ao final da primeira fase do tribunal do júri, a gente tem algumas decisões passíveis de serem tomadas. A impronúncia, a desclassificação, entre outros, e a absolvição sumária. Aqui, basicamente, são essas 4, mas apenas uma delas vai fazer com que o nosso procedimento especial avance para a segunda fase, que é o julgamento em plenário. Me refiro, naturalmente, à decisão de pronúncia. E a pronúncia vai acontecer com um verdadeiro filtro. Após uma primeira etapa de instrução, o julgador, o juiz técnico, vai verificar a materialidade dos indícios de autoria e, verificando essa materialidade desses indícios de autoria, vai reconhecer a competência para o plenário continuar e prosseguir o julgamento nessa segunda etapa. Bacana? Então essa pronúncia ela vai funcionar como um verdadeiro filtro para colocar o imputado para ser julgado pelos seus pares, pela sociedade. Bacana, show de bola. Agora, será que eu posso pronunciar apenas com base em elementos de informação? Pessoal, durante muito tempo a gente teve essa flutuação, conforme eu disse. Então a gente às vezes tinha julgados da quinta turma dizendo que era possível e que não era possível. Da mesma forma, a sexta turma variava, dizendo que era possível e às vezes dizendo que não era possível. Naturalmente, a Defensoria Pública sempre buscou a impossibilidade, o reconhecimento da impossibilidade. Primeiro, porque você quer evitar, claro, a condenação do seu cliente, do seu assistido. Agora, sobretudo, porque numa linguagem mais técnica, presta atenção. A partir do momento em que a gente tem e precisa enxergar o processo como uma evolução de encadeamento de atos seguidos, produzidos sobre o crime do contraditório e com uma marcha para frente, uma marcha evolutiva, a gente também precisa assimilar verdadeiros estándares probatórios. E o que quer dizer isso? É que um parâmetro exigido para uma fase inicial não é o mesmo parâmetro que vai ser exigido para uma fase posterior, no que tange a indícios de autoria e materialidade delitiva. Presta atenção que quando a gente vai estudar a parte lá do artigo 395, para que a inicial seja recebida, é preciso haver justa causa. Justa causa é efetivamente o lastro probatório mínimo, indício de autoria e materialidade delitiva. Só que ali, essa filtragem pode sim ser realizada e, por regra, a partir exclusivamente de quê? De elementos de informação, ou elementos colhidos no bojo do inquérito ou da investigação criminal, que serviram de supedâneo para o convencimento da autoridade titular da ação penal, que manejou o inicial acusatório e vai submeter ao juiz para ele verificar ou não se recebe aquela inicial acusatória. Bacana. Só que no procedimento do júri, a gente tem toda uma primeira fase com uma exaustiva instrução, e aí você ouve provas, sobre o crime do contraditório, tudo mais, tudo bonitinho, como vocês já sabem, e aí a gente chega na hora da decisão final e o juiz vai pronunciar com base exclusivamente em elementos de informação. É como se, olha, a gente submeteu a toda uma instrução, mas eu não consegui identificar nenhuma prova que me conferisse o conhecimento dos indícios de autoria e materialidade delitiva. Mas eu, como lá atrás do inquérito eu estava convencido, eu vou me utilizar daquele inquérito exclusivamente para justificar a pronúncia. Não nos parece razoável, tá? E além disso, pessoal, presta muita atenção que a gente vai precisar argumentar à luz do artigo 155. É verdade que o artigo 155, ele prevê que ninguém pode ser condenado com base exclusivamente em elementos de informação. Show de bola. Entretanto, como já diria, ou como já dizia lá atrás a professorada Pellegrini Gridover, aqui a gente precisa entender qual é a lógica por trás. É verdade, para uma eventual condenação, eu preciso de uma ausência de dúvida além do razoável. E não estamos na pronúncia diante de uma efetiva condenação. Mas também é preciso entender o papel de filtro que essa pronúncia exige. Por isso que o procedimento do júri é bifásico. Então eu preciso, após uma intensa, repito, e efetiva instrução, no mínimo identificar alguns elementos de prova e não meramente de informação que confiram superdâneo a esses requisitos, para evitar que
toda e qualquer pessoa que tenha a inicial acusatória recebida, independentemente do resultado, ele seja submetido ao plenário do júri. Essa não é a ideia, é você fazer essa filtragem. É por isso que o posicionamento mais atual que vocês vão carregar para a prova de vocês, incluindo aqui a quinta e a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça nesse ano de 2021, é justamente quando há impossibilidade de pronúncia com base exclusivamente em elementos de informação. Vê aí na tela. Tem os julgados aí na parte de cima antigos, né, da controvérsia, mas aqui o posicionamento mais atual: não é possível a pronúncia com base apenas em elementos de informação, não se admitindo em um Estado democrático de direito a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sobre o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos de informação obtidos na fase inquisitorial. HC 50560-552 do Rio Grande do Sul, julgado agora no final de fevereiro de 2021, e na mesma data, do final de 2021, o HC 589-270, desta feita na sexta turma. Bacana, pessoal? Tranquilo? Show de bola, show de bola, show de bola. Deixa eu ver aqui rapidamente, deixa eu analisar se vocês estão com alguma dúvida. Eu sei que o ritmo às vezes é um pouquinho mais rápido, né? É porque eu quero fazer de tudo para a gente ver o máximo de pontos possíveis. Deixa eu analisar aqui. Ixi, Maria. Cadê? Vamos mandando aí pergunta que no final o pessoal gostou, né? Dos meninos. Valeu. Obrigado, mestre. Tem que tatuar no braço. Tentando achar o link. Cadê? Sim, imagem conhecia mesmo, estão ficando. E se o reavental? Já respondi. Beleza. Parece que o link do Telegram não está funcionando. É porque alterou o link, tá, pessoal? Vamos embora. Aqui, ó. Próximo ponto, ainda dentro do Tribunal do Júri. Esse é um tema que é muito caro à Defensoria também. Eu acho que é o último de júri, mas que eu quero que vocês prestem muita atenção. Por quê? Porque eu não sei aqui como é que o examinador vai cobrar. Então a gente precisa assimilar bem o conhecimento. Você sabe que o processo penal, como regra, ele é norteado, ele é iluminado pelo princípio do indúbio pro réu. Bacana? É a presunção de inocência ou a presunção de não culpabilidade, de onde nós extraímos uma regra de tratamento e uma regra de julgamento. E essa regra de tratamento, que vai durar até efetivamente a condenação definitiva, ou seja, transitada em julgado, ela é a regra que ilumina o nosso direito processual penal. Entretanto, grande parte da doutrina e também da jurisprudência passou a, em determinadas hipóteses, a aventar um tal de indúbio pro societate. E é aquela historinha que a gente conhece lá de outros carnavais, que inclusive fizeram e justificaram guerras intermundiais, ou uma guerra especificamente mundial, que é uma mentira repetida ou uma inverdade repetida múltiplas vezes, termina se consolidando como uma verdade absoluta. É essa a desgraça desse indúbio para a sociedade. Porque absolutamente, se ninguém, tirando nos manuais de processo penal, vai me dizer onde o arcabouço constitucional e normativo prevê esta porcaria. Mas virou uma regra que todo mundo fala: ah não, quando no momento do recebimento da inicial acusatória, a dúvida milita em favor da sociedade. É lindo dizer, milita em favor da sociedade. No Chico, onde é que está escrito isso? Pelo amor de Deus. Onde é que está escrito que a dúvida milita em favor da sociedade? Onde é que está escrito que nesse momento a gente não vai aplicar um indúbio pro réu? Pelo amor de Deus, isso é uma falácia. A mesma coisa na pronúncia. Ah não, a dúvida milita em favor da sociedade, indúbio pro sociedade. Por quê? Porque na dúvida manda lá para o Tribunal do Júri. Outra falácia. É um absurdo isso. E aqui me permito falar com maior indignação, naturalmente no nosso curso regular não fala assim, mas aqui eu estou falando com um público direcionado para a prova de defensoria pública. E vocês precisam ficar indignados. E não repetir aquele papagaio pirata, no dúvida para a sociedade. Vai se lascar. Eu mesmo, quando eu pego aqui, pego um pau. Ah não, quando eu vejo decisão na minha atuação prática, a indúbio para a sociedade, começa todo mundo e pergunta: onde está escrito essa porcaria? Ah não, no precedente. E quem é esse cara que aí disse e agora criou o princípio? Pronto, agora é produtor do princípio. Mas enfim, ainda que eu tenha essa revolta, eu preciso dizer que mesmo hoje, em junho de 2021, a nossa jurisprudência repete sistemática e majoritariamente, de forma densa, esta porcaria dizendo que a pronúncia é norteada pelo princípio do indúbio da sociedade. Se você for instado a criticar, enfim, você tem mais do que argumentos aqui para você avalizar, primeiro de tudo, a ausência de previsão normativa legal sobre esse princípio e bem como onde é que está escrito que essa situação aqui a gente vai excepcionar a regra matriz do nosso processo penal, que ilumina o processo penal constitucionalmente falando, que é o indúbio do réu, que é justamente antagônico a essa porcaria desse indúbio da sociedade. Esses são os dois principais argumentos. E por que eu estou falando que isso pode cair em prova? Porque isso sempre foi uniforme na jurisprudência dos tribunais. Entretanto, alguns julgados, sobretudo da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, têm aparecido refutando a existência desse indúbio da sociedade, justamente focando aqui no momento da pronúncia. Vamos, ainda hoje é regra, pode anotar aí e guardar no seu coraçãozinho, que esse indúbio da sociedade norteia a pronúncia. Mas a gente vai, além de criticar, enxergar alguns avanços que nos enchem o peito de esperança. Na tela aqui, tá, pessoal?
Presta atenção. A decisão de pronúncia encerra sempre o juízo da admissibilidade da acusação, satisfazendo-se não somente pelo exame da ocorrência do crime e indício de sua autoria. A pronúncia não demanda o juízo de certeza necessária à sentença condenatória, uma vez que as habituais dúvidas nessa fase processual resolvem-se em favor da sociedade. Ou vocês vão ver como isso é uma falácia. Eu vou mostrar para vocês, tá? E aqui, mais recentemente, da própria segunda turma de relatoria do ministro Gilmar. E aqui você vê que parece que aquele sopro de esperança não era efetivamente. Eu pesquisei isso ontem, esse julgado, e olha quando ele foi julgado. Agora, 24 de maio de 2021, tem 15 dias, né? O princípio de da sociedade deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe desse ato ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se objetiva garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Mas vamos avançar aqui. Por quê? Porque críticas a esse entendimento. Presta atenção, rapidamente, e depois eu vou para o seu material. Falei sobre isso no meu TCC da pós. Olha aí a Bárbara falando isso. E aí, já estão cobrando. Cadê os likes? Eu também estou querendo os likes. A gente está com 130. Vamos bater todos os recordes aqui dessa semana. Senta o dedo aí no like, mas presta atenção aqui e deixa o trabalho comigo. O que é que está por trás desse debate? Pelo amor de Deus, presta atenção, porque você vai recuperar que o artigo 413 do Código de Processo Penal, ele fala que o juiz, ao final da primeira etapa, ele vai pronunciar o acusado quando ele, magistrado, estiver convencido da materialidade do delito e houver melhor dizendo, indícios suficientes de autoria ou participação. Bacana. E aí o que é que acontece? Muita gente diz, olha, na dúvida, a gente vai fazer o quê? A gente vai receber, ou vai pronunciar. Agora, isso é uma falsa verdade. Por quê? Porque o indúbio, o que a gente tem, na verdade, na pronúncia, que foi manipulado para construir esse indúbio para a sociedade, é, na verdade, uma lógica calcada em estándares probatórios, que já mencionei aqui há pouco tempo. Estándares probatórios são mecanismos e modelos de exigência de convencimento probatório para determinados atos. Então, para a efetivação do recebimento da inicial acusatória, a gente vai exigir a justa causa, aquele laço probatório mínimo, que pode ser calcado exclusivamente em regra ou com base em elementos de informação. Já para a gente poder condenar, eu não tenho a exigência de certeza, mas sim absoluta, mas uma certeza idônea ou afastada de dúvida razoável. Se dúvida razoável houver, o caminho é a dúvida limite em favor do acusado e ele deve ser absolvido. Bacana? E a mesma coisa, eu não tenho o rigor de uma condenação. Eu não preciso ter o grau de convencimento do magistrado na hora da pronúncia, o mesmo daquele exigido para uma condenação. Então, mas ainda assim, o plexo de convencimento precisa ser no sentido robustamente construído de materialidade e indícios de autoria. E o caso apreciado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal é muito importante em relação a isso. Houve o homicídio e houve um conjunto muito grande de provas produzidas indicando que o agente acusado não teria sido autor daquele delito. Entretanto, uma ou duas testemunhas que não estavam presentes na ocasião do delito e que tinham ouvido falar, disseram que foi ele. E aí, o que é que o tribunal, no recurso, disse? Olha, o juiz tinha ido pronunciado o tribunal, analisando o recurso de distrito, pegou e disse, olha, existe de fato provas indicando que não foi ele. Mas existem duas testemunhas que eu ouvi dizer, sugerindo que foi ele. Como aqui a gente tem dúvida, prevalece o indúbio para a sociedade. Mentira, pelo amor de Deus. É óbvio, repito, que o estándar probatório exigido não é um grau de conhecimento igual e tão rígido quanto o da condenação. Mas mesmo sendo um estándar probatório mais brando, o conjunto precisa ser no sentido da materialidade delitiva e dos indícios de autoria. Por quê? Porque, do contrário, é você solapar de forma completamente desproporcional a raiz magna do processo penal, poxa. Algo que não é brincadeira. A raiz magna do processo penal não tem réu. Não me interessa. Eu também não gosto do meu time. Mas não, acho o meu time uma porcaria. Tá bom, melhorado. Mas eu vou ele time assim, eu não gosto. O processo penal é assim. Não gosta, deixa no processo civil. Mas é assim, eu não gosto da Constituição, paciência. Pelo amor de Deus. Percebe? Então é isso que eu preciso que vocês entendam e tenham uma consciência crítica. Mas apesar desse sopro de esperança, conforme a gente já viu, apesar de não mais ser unânime, e é isso que eu quero que você entenda, ainda prevalece a ideia do indúbio para a sociedade. Com essas informações, fiquem muito espertos de como vai vir isso na sua prova. Vamos aí na tela. Na fase da pronúncia, deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos em lei. No entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário. Para a pronúncia, não se exige uma certeza, além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, submissão de um acusado ao julgamento do tribunal do júri pressupõe a existência de laço probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um estándar probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias. É isso aqui, essa parte final que eu quero que você tatue no braço. Requer-se um estándar probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias. Bacana, show de bola. Cadê? Vamos embora aqui. E aqui tem mais uma observação que seria lindo, sedutor, maravilhoso, convidativo.
dançante, meu Deus, eu não tenho mais adjetivos para falar que me faltaram, porque eu fico tão emocionado já vendo, pera lá, que eu tô falando aqui com os orixás de tudo que é religião, mas a questão número 4 do processo penal da prova, 4, 5 ou 6, eu não sei, é uma dessas aqui, eles estão confusos. E aí, mas pode entender e pode guardar no coraçãozinho, ó, vai ser atenção, a testemunha de ouvir dizer, ou hearsay rule. Presta atenção aqui, testemunha de ouvir dizer. Alguns ordenamentos jurídicos alienígenas, estrangeiros, eles vedam por absoluto a testemunha de ouvir dizer. Porque o que é uma testemunha de ouvir dizer? É uma testemunha que não presenciou o fato delitivo, mas ouviu dizer sobre ele e está lá dando pitaco na hora do julgamento. É uma excrescência do nosso ordenamento jurídico, mas, ao contrário de ordenamentos jurídicos estrangeiros, alguns deles, o nosso permite. Ele não aprova discussível, você deve descer o cacete, isso. Mas o fato é que nosso permite. Só que a gente tem que interpretar e conferir a valoração das provas de maneira condizente com a eficácia e a força delas. É óbvio que eu não vou valorar uma testemunha que presenciou em loco o fato delitivo da mesma forma como uma testemunha de ouvir dizer. E aí o que é que chegou ao Supremo Tribunal Federal? Porque se eu te perguntar da seguinte maneira, é possível pronunciar alguém com base em depoimento testemunhal colhido sobre o crime do contraditório e arrimado por outros elementos de informação certo ou errado? Certo. Porque a prova testemunhal é, como o próprio nome diz, prova produzida sobre o crime do contraditório. E lembra aqui as lições tradicionalíssimas do professor Frederico Marques, com a diferença de elemento de informação para elemento de prova. Prova é toda aquela produzida, oxigenada e criada sobre o crime do contraditório da ampla defesa. E essa testemunha é produzida sobre esse aspecto. Então aqui a gente tem prova. E prova, ainda que arrimada, corroborada por outros elementos de informação, serve até para a condenação, mais razão servirá para a pronúncia. Agora, veja o que é que o Supremo analisou. Analisou uma situação em que o conjunto probatório não indicava indícios de autoria, mas havia uma testemunha que sugeria essa autoria. Só que essa testemunha isolada, ela ainda para gravar, era uma testemunha de ouvir dizer. E aí, o que é que o STJ disse? Ó, esse testemunho de ouvir dizer, e principalmente quando é produzido na fase inquisitorial, mas há outro julgado que ela foi ratificada em juízo, mas completamente isolada, não vai servir para a realização da pronúncia. Dá uma olhada aí. Testemunho por ouvir dizer, produzido somente na fase inquisitorial, não serve como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia, que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. Recurso especial 1.373.356 da Bahia. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Vamos embora. Aqui. Fishing Expedition. Rapidamente aqui, tá, pessoal? Ixi, Maria, isso é maravilhoso. Deixa eu só ver aqui a dúvida de vocês. E se estiverem gostando, pessoal, vamos lá dizendo, tá? Cadê? Está bem toda melhorada, minha produção, se não conseguiu abrir só, Canelo está morrendo no túmulo. Eu também, Pedro, você é inspirador. Obrigado, Giovana, fico feliz. Pessoal, toda terça, 20h30, tá? Mas obrigado, Dalila. Sempre mas toda terça, 20h30, nossas aulas. 20h30 às 10h30. O curso é gratuito aqui no YouTube, é assim, ao vivo, tá, pessoal? Toda terça-feira. Obrigado. Vamos tomar que tá certo. Cadê? O Dan tá fazendo a semana toda e tal, beleza. Show de bola. Ó, a gente tem mais 10 minutinhos, eu estico até 15, mas vamos rapidamente, porque o Fishing Expedition é outro tema que eu não tenho a menor dúvida que ele vai aparecer na prova da DPA do Rio de Janeiro. Tomara que seja agora na primeira fase. Preste atenção, rapidamente, o que é a ideia do Fishing Expedition? O Fishing Expedition, ela vai estar muito associada aqui ao mandado de busca e apreensão coletiva e genérica. Porque a ideia aqui, ó, se eu já fui pescador ou não, né? Eu saía para pescar quando era pequeno, porque não, jovem, adolescente, mas era mais para tomar cerveja depois. Mas eu fazia pesca de rede. O que a gente fazia? Entra no mar, com a rede, cada um de um lado, ou grupo de lado, e vai. E de lá, depois que entra, vai vindo para a margem, para a praia. E vai arrastando tudo. E aí, no meio daquilo, você pega cascalho, você pega pedra, você pega lama, você pega sujeira, mas você pega também peixe. E aí, depois vai separando o joio do trigo. E a lógica aqui é a mesma. A ideia de que eu jogo num bairro uma grande rede e saio puxando absolutamente tudo. No meio, vai ter coisas que são ilícitas, muito provavelmente. E aí, o que é que acontece? É possível, e essa lógica dessa pescaria, ela é utilizada muitas vezes nesses mandados coletivos. E por que é uma das apostas da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro? Porque 80% dos casos em que o STJ apreciou situações como essa, elas se desenvolveram lá nas favelas cariocas, no Estado do Rio de Janeiro. E presta muita atenção que a justificativa da polícia e do Ministério Público para requerer esses mandados coletivos, ela é normalmente colocada em razão da dificuldade da geografia. Por quê? Porque não se sabe com detalhes os endereços. Por quê? Porque o Estado paralelo se apropriou daquele porção de terra e não se sabe exatamente quais são as localizações da casa. O Estado está ali impedido de controlar os seus próprios domínios. E já que não se sabe, se defira ou
ou se busca o deferimento de um mandado genérico para, uma vez lá chegando, fazerem absolutamente tudo em busca da boa vontade de encontrar elementos de ilicitude criminal. E aí o que acontece? Acontece que, além disso ser uma aberração, completamente ela refute a lei, viola absolutamente os requisitos encadernados no Código de Processo Penal, artigo 240 e seguintes, lá para os mandados de busca e apreensão. Traz aí, eu trago aí na tela o conceito de Fishing Expedition. Ela é calcada basicamente naquela ideia, justamente isso aqui, tenho convicção de que se procurarmos ferrenhamente dentro daquela comunidade encontraremos algo ilícito. Não sei o que é, não sei onde está, não sei com quem está e como foi para lá, mas se procurar algo de podre e ilícito, encontraremos. Meu amigo, se procurarem algo de podre com muito rigor em absolutamente casa de todos vocês, de todos nós e nos nossos trabalhos, vão encontrar. Nem que seja, deixa pra lá. Mas enfim, há uma grande probabilidade. Eu sempre digo o seguinte, olha, se imaginem só monitorando durante 10 anos as ligações telefônicas. Será que não vão encontrar nada de errado, não? Não precisa dizer, guarde para si, mas de toda sorte é abusivo e absurdo. E isso ganha importância porque o STJ, conforme eu disse, já analisou casos assim. E o mais sintomático e o mais emblemático que eu separei para vocês foi esse aqui, que aconteceu justamente lá no estado do Rio de Janeiro. Olha aí na tela. Caso concreto, após a morte de um policial em uma comunidade carioca, houve expedição de mandado de busca e apreensão genérico para toda a região daquela coletividade, com determinação de apreensão de armas, documentos celulares e outras provas contra a atuação das facções. Para justificar a liberação genérica, fez-se constar no mandado a desorganização social da localidade, sem qualquer registro ou numeração das casas, para sua acertada individualização. E o que decidiu o STJ? Configurada a ausência de individualização das medidas de apreensão e a serem cumpridas, o que contraria diversos dispositivos legais, entre eles 340, 42, 44, 45, 48, 49 do CPP, além do artigo 5º, inciso 11 da Carta Magna, caracterizada a possibilidade concreta e evidente de ofensa ao direito fundamental de inviolabilidade domiciliar. É indispensável que o mandado de busca e apreensão tenha objetivo certo e pessoa determinada, não se admitindo ordem judicial genérica e indiscriminada de busca e apreensão para a entrada da polícia em qualquer residência. A mesma coisa, o Supremo Tribunal Federal segue aí também. Vamos adiantar por quê? Porque esse é o último tema que eu quero trabalhar rapidamente. Eu juro que vai estar faltando um, mas eu menciono. Cadeia de custódia. Pessoal, presta muita atenção. Por quê? Porque é um dos meus temas que também aposto bastante. Primeiro, que ele é estudado muito pelo examinador. Tem texto sobre isso, o Dr. Denis. Segundo, o maior nome da América Latina, na minha visão, mas que do Brasil, sem sombra de dúvida, sobre esse tema é o ilustríssimo professor Geraldo Prado. Bateu aqui. Sobre o Fishing Expedition, livro somente desse tema, tá? Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, você tá vendo aqui, mostra o pau e mata a cobra, e deixa a cobra viva, mas a gente estuda direto da fonte para vocês. Mas presta atenção aqui, que é o professor Geraldo Prado. O professor Geraldo Prado é uma mente brilhante, é ex-desembargador, que é aposentado, né? Ele é aposentado do TJ Rio de Janeiro, e é uma das mentes que orientam muitos dos colegas defensores públicos lá no estado do Rio de Janeiro e Brasil afora. A obra do professor é excepcional, ele fala até o Google da verdade real, eu coloquei até recentemente no meu livro, mas não é sobre isso, é porque eu me lembrei que também a ideia da busca da verdade, ela é um tema muito interessante, mas ele fala sobre a cadeia de custódia. E fala sobre cadeia de custódia mesmo antes da lei anticrime, a lei 13.964 de 2019, que fez finalmente inserir de forma muito esmiuçada e positiva uma das vantagens, ou um dos poucos pontos positivos da audiência da lei anticrime, que foi justamente a regulamentação da audiência da cadeia de custódia, entre os artigos 158A e 158E. O que vem a ser cadeia de custódia? Presta atenção. Trata-se da preservação e registro do caminho da prova, desde sua coleta até a apreciação pelo Poder Judiciário. Sua finalidade da documentação se volta a permitir a identificação da sequência de pessoas responsáveis pela guarda e preservação dos referidos elementos materiais em curso de investigação ou do processo, de modo a permitir e verificar que sejam os mesmos que foram inicialmente apreendidos sem adulterações. Pessoal, e já está falando aí, está aí o artigo 158, né, que diz: considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para da história cronológica do registro coletado em locais para rastrear a posse e o manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Beleza, Pedro, isso aí é letra de lei, conceito doutrinário muito importante, mas se você fosse apostar uma pergunta aquela que vai atrapalhar o andamento ou a resposta de alguns candidatos. E eu vou te dizer, como a nossa colega Jaqueline está falando aí, mas não apenas vários outros colegas da Defensoria Pública do Rio de Janeiro adoram o Geraldo Prado, que é um colega de academia dele, não academia do ginásio, a academia na UFRJ, mas palestras, enfim, está uma palestra lá na própria escola do Rio de Janeiro. Mas presta muita atenção aqui, por quê? Porque cadeia de custódia, tá vendo? Não me lembro de ter visto, não me lembro de ter visto nenhum manual desses mais populares falando, mas está dentro da obra do professor Geraldo Prado. Inclusive eu li já esse ano, a nova edição esse ano. E ele fala sobre a ausência de custódia associando a dois postulados: ao princípio da mesmidade e o princípio da desconfiança. E a ideia desse princípio da mesmidade é conferir estratégias idealizadas normativamente para gerar segurança jurídica e confiança para as partes, sobretudo para o réu, mas para as partes de maneira geral, de que aquela mesma evidência, aquela mesma prova do início da persecução penal vai ser também aquela que eventualmente poderá ser reapreciada ao final da instrução, em sede recursal ou mesmo na fase de execução, em caso de uma eventual revisão criminal.
E como é que eu garanto isso? É fazendo e estruturando uma cadeia de procedimento que permita documentar a história cronológica daquele vestígio. Então é essa a ideia. Então eu tenho, por exemplo, você pode manipular esse vestígio, mas quando você chegar, você precisa dizer quem você é, quanto tempo você vai ficar, onde é que você só vai analisar aqui. Então são rigores basilares, mas que são muito importantes para superar a tradicional desconfiança. Beleza? Tranquilo? Vê aí o que diz o STJ. O Instituto da Quebra da Cadeia de Custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até a análise do magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. É basicamente isso. Agora, presta muita atenção por quê? Porque se eu tenho uma quebra dessa cadeia de custódia, qual vai ser a solução? A lei não diz, mas basicamente eu tenho dois caminhos. Ou vou aplicar o sistema de nulidade e que diz que, a depender do grau de comprometimento dessa prova, ela será mera irregularidade, nulidade relativa ou nulidade absoluta. Não exatamente assim, mas um dos defensores dessa teoria é o professor Bagaró, que diz que, na verdade, a prova ela não fica necessariamente imprestável, mas a gente precisa reduzir a potencialidade e a valoração dela. E o entendimento que me parece mais interessante, e mais interessante, sem dúvida alguma, na ótica da defensoria, é reconhecer a ilicitude. E mais importante aqui, defendida entre outros pelo professor Auri Lopes Lula, que indica aí também pelo professor Geraldo Carlos, que havendo ou a quebra da cadeia de custódia, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a ilicitude probatória e a imprestabilidade daquela prova, assim como das derivadas dela, justificando a exclusão. Por isso que aqui eu não vou aplicar o sistema de nulidade, pelo amor de Deus. Apesar do professor Bagaró ser grande, eu discordo absolutamente dele. A gente vai aplicar o regime de ilicitude, não de nulidade. E vai excluir a portaria, assim como a portaria dela ainda. Bacana? Tranquilo? Esse foi o entendimento, inclusive, do HC 160-662 do Rio de Janeiro, lá em 2014, pela sexta turma do STJ. Do Rio de Janeiro, tá? Só para deixar muito claro que a gente está focando aqui na DPE do Rio de Janeiro. Olha o que ele diz. Ordem concedida de ofício para anular as provas produzidas em interpretação telemática, determinando o primeiro grau, o desempenhamento integral, o material colhido, tal. Beleza? Tranquilo. Importantes conclusões, eu vou ler bem rapidamente, tá, pessoal? Apesar de ter sido franqueado o acesso aos autos, parte das provas, omitidos a partir da interpretação telemática, foi extraviada ainda na polícia, o conteúdo dos autos telefônicos não foi disponibilizado da forma como captada, mesmo continuidade do processo na sua ordem, como são de alguns autos. A prova produzida durante a interpretação não pode ser apenas do interesse do órgão acusador, sendo imprescindível a preservação de sua integralidade, sem a qual se mostra inviabilizado o exercício de uma defesa. Mostra ser exigido direito. A prova coroada não poderia ser contraditória, ou salvaguardar a integralidade do material colhido na investigação repercutindo no próprio direito de garantia da paridade de armas das partes adversas. Exceto que todo material obtido por interpretação telefônica deve se dirigir à autoridade judiciária publicamente com a acusação e a defesa deve solucionar tudo que interessa à prova. Tal. Decorre da garantia. Não, da defesa do direito acusado a disponibilização da integralidade da mídia contém o interior dos áudios e diálogos interceptados. Não é obrigatório, né, a degravação integral, mas o conteúdo do áudio precisa ser disponibilizado integralmente. Aí se for extraviado, pega da cadeia de custódia e disciplina da prova. Aquela gravação, aquela interceptação já não pode ser utilizada. Tem os mas a gente espera que a gente vai aplicar também a lógica da cadeia de custódia também quando houver prova emprestada. Vocês precisam dar uma lida aí nesse julgado lá do Rio Grande do Sul, da sexta turma, o resto do 1.795.341, mas está aí na tela de vocês. E só para finalizar, não vou ter tempo, já mais do que estourado, peço mil desculpas aqui, mas é esse caso aí, ó. Eu já escrevi sobre ele, é uma decisão monocrática do ministro do STJ, Reinaldo Fonseca, é decisão monocrática de agora, 28 de abril, mas ele vai tratar de um caso relativo ao Instituto Penal Clássico de Sá Carvalho, penitenciário de Bangu, que foi objeto de uma resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos em novembro e cuja provocação se deu pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, com repercussões muitíssimo interessantes. Beleza? Não deu tempo para tratar, mas outro tema muito caro para vocês é de audiência de custódia. Então foquem nisso aqui que a gente falou: tribunal do júri, provas, cadeia de custódia, princípios, verdade real, audiência de custódia. Muita coisa vai dar se tudo der certo e se nosso levantamento tiver sido correto da cadeia de custódia e das perícias em geral. Primeiro, para dar o meu melhor, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de gostei, professor. No canal ao vivo, a gente tem assistir são áudios interessantes para falar, mas para debater e trocar ideias sobre a área criminal. Desejo uma excelente prova para todos vocês. Normalmente eu não dou aula da defensoria aqui, mas reconheço que é uma grande honra e obrigado novamente à professora Lídia, brilhante coordenadora da área de Defensoria Pública, me coloco totalmente à disposição por aqui, para outras aulas, enfim, para outros cursos, e também nas minhas redes sociais. Só para a gente finalizar, deixa eu só, Ana, ver se vocês têm alguma dúvida, bem rapidamente, que o pessoal quer me matar. Já sei. Cadê? Aula maravilhosa, obrigado, Kelly, vou fazer DPE Bahia vem com tudo também, ótima aula, obrigado. Aula maravilhosa, Lene Salvador Caso, vou fazer DPE Bahia, beleza. Auli, isso, Alexandre Moraes, aula maravilhosa, valeu, Jaqueline. Professor, você é top, você vai cair tudo que vim, se Deus quiser, meu. Professor, com relação ao conteúdo da aparelho celular, se eu posso parecer, a gente não vai ter tempo aqui, mas a gente fala na aula, já falou muito sobre isso na aula de terça, tá? Vou fazer DPE Bahia, tá? Excelente aula, aula fabulosa como sempre, valeu, Dalila, aula sensacional, valeu, Paola. Excelente, professor, aula maravilhosa, obrigado, muito bom, a MPT também vai estar na prova. Vai estar sim, tá? Destaque também para, obviamente, as novidades do pacote de crime. Sem dúvida alguma, você vai ter que fazer 60 minutos, 50 minutos. Não vê, professor, em relação ao acesso ao conteúdo celular, se eu pode parecer, não vai dar. Agora, beleza, pessoal? Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu, ótima prova, estou à disposição. Valeu!
É isso, gente. Estou aqui estudando, né? Porque essas matérias de direito penal, processo penal, são matérias que geralmente eu não consigo estudar, mas já estou entendendo um pouco essa questão da cadeia de custódia, né? Porque eu entendi um pouco o que significa a cadeia de custódia é você ter uma prova e você não pode, se você tirar parte do que está na prova, você pode quebrar a cadeia de custódia. É isso que eu entendi. É isso mesmo. Trata-se da preservação e registro do caminho da prova, desde sua coleta até a apreciação pelo Poder Judiciário. Sua finalidade de documentação se volta a permitir a identificação da sequência de pessoas responsáveis pela guarda e preservação dos referidos elementos materiais no curso da investigação ou no processo penal, de modo a permitir verificar que sejam os mesmos que foram inicialmente apreendidos sem adulterações. Teve uma aula que uma professora até falou de um caso que o Ministério Público estava, né, o acusador estava falando que o réu tinha matado a pessoa com um facão enorme e que absurdo e não sei o quê. E aí foi pedido para apresentar, né, para o júri essa prova, esse facão enorme. E quando foram buscar, né, essa prova, era um canivete. Então, realmente é isso, né, essa questão de ver quem é que inicialmente foi apreendido, né, os documentos, tem que guardar sem alteração. E tudo isso, gente, foi colocado em 2019, né? Essa questão da custódia, né? E das perícias em gerais, que seria aqui, ó, do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em gerais. Então, tem todos esses artigos aqui, deixa eu colocar assim para poder ver legal. Esses artigos aqui que entraram incluído pela lei em 2019, olha só. Então, tem esse capítulo 2 do Código de Processo Penal, interessante, que aí falou aqui da violência doméstica, familiar contra a mulher, tem a violência contra a criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, né? Aí tem esse aqui que eu já li, que é considerada a cadeia de custódia do conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica dos vestígios coletados em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte, tá? Então existe isso. Então o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local. Então eu fico imaginando, né? Então se acontece um crime e, sei lá, de repente na frente da casa de uma pessoa e a pessoa começa a lavar a calçada dela, né, para tirar aqueles vestígios, isso já quebra a cadeia de custódia, né? Então é isso que eu estou entendendo. Mais interessante, tem bastante coisa aqui para ler sobre essa questão. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Então tem tudo isso daqui. Todos os institutos de criminalística deverão ser central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios. Sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Bom, é interessante. Então eu estudei essa parte aqui e assisti então essa aula que eu achei legal, coloquei no modo rápido, que daí assim, uma aula, por exemplo, de 50 minutos, eu colocando para assistir ela em modo rápido, eu assisto rápido, dá para compreender, né? E depois fazer questões, certo? Sobre essa matéria. Então, mas aqui vamos ver aqui, continua aqui o slide, né, do professor, que ele não conseguiu ver tudo, então ele fala sobre a quebra da cadeia de custódia, que mais que ele falou? Importantes conclusões do STJ, ele leu isso aqui também. Mas é isso, gente, olha só, é uma dica, né, Gran Cursos
né, online. É um curso muito legal que dá pra gente tirar bastante coisa e dá pra gente... Deixa eu fechar aqui essa porta, porque lá embaixo está um barulho, né? Vou botar no telefone, já tem um barulho aqui da construção aqui do lado. Então, certo? É isso, pessoal. Então a gente assistiu essa parte, né? Muito legal. Interessante. Aí, depois, como assistir aula, depois de assistir a aula, como estudar essa parte, né? Procurar questões em relação ao processo penal. Aqui no que concurso, eu tenho essa parte, né, que posso ir direto para alguns pontos do edital, que já é um edital que já dá mais ou menos uma direção do que estudar. Então, já pego essa parte aqui que já tem mais ou menos o que estudar. Nem preciso fazer, então, assim, um plano de estudo, né? Basta eu fazer isso. Então, assim, são matérias que caem, as matérias que estão aqui, e aí eu dou uma lida em algumas matérias que eu tenho mais dificuldade, né? E penal, gente, realmente... Penal, processo penal, lei de execução penal, tudo isso, assim, pra mim é uma pena, mas... Não conheço muito, não. Aqui tem alguns exercícios da lei complementar de 80 de 94, a lei complementar 132 de 2009, que dá para mim estudar. Então, assim, tem essas matérias, vamos pensar que se... muitas coisas, né? O edital mostra, e aí o que acontece? Aqui, na parte de criminal, né? Aqui no caso na parte de processo penal, essa daqui é o direito, processo penal e a execução penal. Então, estão todas as matérias aqui que eu posso estudar, né? Nesse tempo. E aí ele falou um pouco essa dica do professor. Ele falou assim para estudar um pouco essa questão do procedimento, né, probatório, cadeia de custódia, a garantia aplicável à proposição, produção e valoração da prova, meio de provas e indícios no processo penal. Então, vou ver essa matéria aqui, né? Qual vai ser o meu rendimento aqui. Então, aqui, para essa matéria, para fazer algumas questões, dá essa indicação de matéria aqui, ó, tá? Então, melhor coisa para ler um pouco dessa questão das provas, porque vou para alguns pontos mais indicativos, assim, né? Para não ler todo o Código de Processo Penal. Então, ver por exemplo, esse artigo, né? O artigo 155 do Código de Processo Penal fala que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Né? Parágrafo 1. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Artigo 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultada ao juiz de ofício. Ao juiz de ofício é facultada a prova da alegação incumbirá a quem o fizer, sendo, porém, facultada ao juiz de ofício a solicitar outras provas, né? Ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observada a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Certo?
determinar, o juiz também pode determinar no curso da instrução ou antes de proferida a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante, certo? Artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhado do processo as provas ilícitas, assim entendida as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte dependente das primeiras. Então, aquela história, né? Que mesmo se a prova ela veio, ela é ilícita, ela está com algum vício, mas se observar que elas poderiam ser conseguidas de uma outra forma, então elas vão ser realmente aceitas. Considera-se fonte, parágrafo 2º do artigo 157, considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios na investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Tá? Parágrafo 3º. Preclusão e decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível. Essa será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes a acompanhar o incidente. Certo, pessoal? Legal, né? Então, assim, já dá para fazer algumas questões, né? Aí tem a teoria da prova. Então, vamos ver aqui. Teoria geral da prova. Conceito de prova. Prova é o conjunto de elementos produzidos pelas partes ou determinados pelo juiz, visando a formação do convencimento quanto a atos, fatos e circunstâncias. Atos e meios utilizados pelas partes, pelo juiz e por terceiros, e reconhecido pelo juiz como a verdade dos fatos alegados. O processo penal é instrumento que o juiz tem para a aplicação da lei penal. O processo penal, na ótica do direito probatório, pode ser conceituado como instrumento de retrospecção, ou seja, de reconstrução aproximativa de um determinado fato histórico. Então, aqui são comentários, né, de vários teóricos, tá? Que colocado aqui. Então, vamos ver. O direito estrangeiro, estadual e municipal. Fato não contestado. Não existe confissão ficta no processo penal. Importante. Não existe. Os costumes foram relevantes para o tipo penal. Os fatos precisam ser provados. São resumos, né, que tem aqui. Meio é tudo aquilo que possa comprovar um fato. CPP prevê meio de prova, mas não exclusivamente. É o rol exemplificativo. Exemplo de previsão, ele escassa? Interceptação telefônica? Eu acho que vai jogando algumas coisas assim que vai ajudando a questionar. Eu mesmo, né, vou lendo assim, vou me questionando e na hora de resolver as questões pode me ajudar muito, né? Vamos ver esse aqui. Sistema de íntima convicção, também peca pelo radicalismo, mas de forma inversa. Determina que o julgador é o único poderador do valor das provas, não precisando nem ser explicitadas as razões de sua valoração. Livre convencimento, não necessitando ser motivado. Não estou entendendo muito o que está falando aqui. Sede legal desse sistema é o artigo 155 do CPP. Juiz não pode condenar alguém tendo por base somente elementos colhidos durante o inquérito, exceto provas cautelares, provas irrepetíveis e provas antecipadas. Então o juiz não pode condenar alguém tendo por base somente elementos colhidos durante o inquérito. Mas tem exceção, que se for provas cautelares, provas irrepetíveis e provas antecipadas. Então, se cair isso na prova, a gente já vai saber, tá bom?
Conclusões do artigo 155. Os elementos escolhidos no inquérito penal, né? No inquérito penal, pode servir para a sentença judicial desde que estejam em comum com elementos do processo, tá? Regra geral, os elementos que constam exclusivamente no IP não são suficientes para a condenação criminal. Isso é verdade. Somente se admite uma condenação criminal baseada em elementos produzidos exclusivamente no inquérito penal, nas seguintes condições: provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas. Cuidado, o sistema do livre convencimento motivado é adotado, mas é limitado, conforme se verifica inversa. Jurisdicionalidade. Elementos que estejam dentro do processo, o que não está nos autos, o processo não está no mundo. Acusatoriedade. Juiz deve ser inerte. Juiz espectador e não protagonista. Não pode participar, né? Nemo tenur se detegere. Não sei o que é isso, gente. O juiz é livre para se convencer, desde que não interprete o silêncio em prejuízo do réu. Essas três características são exigidas, além da motivação e da licitude da prova. O sistema de persuasão racional é intermediário. Lei à vontade do julgador, apesar de ser o mais novo, já equilibra a vontade da lei com a vontade do julgador, atribuindo um valor relativo a todas as provas. Não existem provas absolutas nesse sistema. Tá? Classificação, critério. Então, existe objeto direto, indireto, forma oral, documental, material e sujeito, pessoal real. Tá? Então, objetos são os fatos atinentes ao caso penal que demanda comprovação, elementos sobre o que recai a prova da existência da infração penal. Direta, recai imediatamente sobre a infração penal. Testemunha, ocular, né, o de visu, que eu quis dizer, né? Indireta refere-se aos fatos que não recaem sobre a infração, permite por um processo de ilação a conclusão que a infração penal ocorreu. Testemunha que auditu, maneira pela qual as partes apresentam a veracidade das alegações do juízo. E oral é a prova não escrita, é a regra no processo penal. Então a regra no processo penal é de prova oral. Documental é a afirmação escrita ou gravada. Fita de vídeo, exemplo, também. Material é todo objeto que comprova o fato. Arma de fogo, munição. Sujeito é a pessoa ou coisa de onde promana a prova. Pessoal é toda afirmação consciente destinada a provar a veracidade de um fato. E real é aquela originada dos vestígios do crime. Exame de corpo de delito em regra. Exceção, exame de corpo de delito indireto, testemunha, logo seria pessoal, né? Gente, tem bastante coisa aqui, viu? Liberdade das provas. Vamos ver, liberdade das provas. Para se descobrir a verdade, em princípio, todas as provas são admissíveis, exceto exceção ao artigo 479 do CPP. Cuidado, não existe mais a vedação de juntar documentos e alegações finais. Deixa eu ver esse artigo do CPP, como que é o artigo? O artigo 479, que é a exceção 479. Vamos ver aqui. 479, deixa eu descobrir aqui que é 479, né? Vai que cai. 479, tá por aqui. 479, vamos lá. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não
tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Então, liberdade das provas, portanto, é isso. Documentos têm que ser realmente juntados antes. Tem inadmissibilidade das provas ilícitas, tá certo. Tem as provas lícitas, sistema de ilegitimidade, insolidade, provas lícitas. Provas lícitas. Tem bastante material, né, gente? Então, derivada, sim. Há anexo entre a prova ilícita e a derivada? Sim. Prova, vamos ver. Vamos ver isso aqui, ó. Tá vendo? A prova ilícita, sim. Derivada. É prova ilícita? Sim. Derivada? Será admitida? Sim. Porque pelas atividades de investigação rotineira, esta testemunha seria chamada para depor de qualquer forma. Então, seria isso, né? A testemunha citada... porque assim, na verdade, se existe uma testemunha citada em interceptação telefônica, clandestina, que seria ouvida de qualquer modo, pois também foi citada em depoimento irregular. Tá, então, por exemplo, se falar assim, não, porque teve, então, quiser nulidade dessa prova, né? De que a pessoa foi citada, mas de qualquer forma essa pessoa iria ser chamada, então não tem problema. Essa prova vai ter validade. Entendido. Tá bom. Interessante, muita coisa. Perigo moral, nos boniures, existência de investigação, jurisdicionalidade, tudo volta nesses artigos. Agora é o seguinte, gente. Bastante coisa, né? E tem questões. Então, vamos ver se a gente faz alguma questão sobre essa matéria. Bora ver aqui. Tem um texto, vamos ver. Durante uma abordagem em via pública, tendo suspeitado do comportamento de determinado condutor e constatada a rasura na carteira nacional de habilitação por ele apresentado, o policial rodoviário, após efetuar a busca do veículo e apreender mercadoria proibida, deu-lhe voz de prisão em razão da prática de crime de ação penal pública. Com referência à situação hipotética, julgue o item seguinte. O policial poderá ser arrolado como testemunha, caso em que seu depoimento terá valor probatório superior ao do interrogatório do condutor. Eu acredito que está certo, agora não sei se isso é coisa de... Está errado, ainda bem. Está errado. Então, o policial ele não tem o depoimento terá valor probatório superior ao do interrogatório do condutor. Não, o interrogatório não. Tá, na verdade eu confundi aqui, porque eu fiquei pensando assim, no caso sobre o que o condutor falava e o que o policial fala. Não é a mesma coisa. Então, se ele não tem mais valor do que o interrogatório. Porque na hora de fazer o interrogatório, o juiz, né, que vai fazer o interrogatório, vai poder tirar informações tranquilas, informações verídicas, vai poder... Então, vamos ver aqui um comentário. Entendi. Eu errei porque não prestei muita atenção, mas é só. Sistema da livre convicção, do livre convencimento motivado da persuasão racional. De acordo com esse sistema, o juiz tem ampla liberdade na valoração das provas, mas é obrigado a fundamentar o seu convencimento. Ou seja, nesse sistema o juiz vai se valer de qualquer prova constante nos autos, mas o juiz deve dizer o porquê ele está decidido de tal ou de tal forma. Essa é a ideia desse sistema, entendi. Então, assim, o juiz ele pode achar que ele, de repente, pode até pensar que o interrogatório, que é o que o policial vai falar em relação ele pode até valorar mais, mas é ele que vai... Por que ele vai valorar? Ele tem que realmente informar, tá? Vamos ver aqui. O policial poderá ser enrolado como testemunha, mas na vigência do nosso atual sistema acusatório
Não há hierarquia probatória entre as provas. Isso aqui que é importante. Então, saber disso aqui é legal. Na próxima eu não erro, né? Porque não há realmente superioridade. Deixa eu ver aqui. Mesmo texto, vamos ver. A busca e apreensão do veículo foram ilícitas, já que o policial as realizou sem autorização policial. Errada. Porque pode. Isso daí eu já sei que não é a mesma coisa se fosse, por exemplo, para fazer uma busca numa casa. No carro pode. A busca do carro é como se fosse uma busca pessoal. Na busca, não, busca e apreensão do veículo, busca e apreensão poderia ser na pessoa. Boa. Assinar a alternativa incorreta. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função do Ministério Ofício, devam guardar segredo, salvo se obrigar. Mas não são proibidas, não. Está errado isso aqui. Então essa deve ser incorreta. Não, então são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, Ministério, Ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada e quiserem dar seu testemunho. Ok. Então, vamos ver aqui. O juiz não ficará restrito ao lado pericial que lhe for apresentado, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte, já que no sistema brasileiro vigora o sistema da livre convicção para apreciação das provas. Já sei o que aconteceu. Aqui é para procurar a incorreta. E aí eu já pego e já coloco essa questão. Tá. O princípio da identidade física do juiz é adotado no processo penal brasileiro. Tá, é adotado. A confissão do acusado é divisível e retratável, sem prejuízo de livre convencimento do juiz fundado no exame das provas colhidas. Agora, as cartas não podem ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário para a defesa de seu direito, quando não haja concordância do signatário. Não, aí não, porque a própria pessoa pode se defender. Então essa está errada. Vamos ver aqui os comentários. Olha, esse comentário é bom porque tem, oi, Fernanda. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário. Se quiser, eu posso exibir minhas cartas, né? Então, pronto. São proibidas de depor no artigo 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo. Tá, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho, tá? E aqui o artigo 182. O juiz não ficará restrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Isso aqui já é... Agora, AC, vamos ver. O princípio da identidade física do juiz é adotado no processo penal brasileiro. Reza o princípio da identidade física do juiz. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Tá certo. Aqui, a confissão do acusado é divisível e retratável, sem prejuízo de livre convencimento do juiz fundado no exame das provas colhidas. Está no artigo 200. A confissão será divisível e retratável. Pode ser dividida e pode ser retratada, sem prejuízo do livre convencimento do juiz fundado no exame das provas em conjunto. O artigo 233. As cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo, parágrafo único. Agora, as cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário para a defesa do seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Importante, né? É isso, gente. Então, bora lá. Então, essas provas, essas questões aqui. Tô cansada, né? Mas vou fazer mais um pouquinho, deixa eu ver.
Nos termos do Código do Processo Penal brasileiro, são inadmissíveis, devendo ser desentreadas no processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Então vamos lá. Vamos considerar aqui. Aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrumento civil, capaz de conduzir o fato objeto da prova. Então, deixa eu ver o que considere-se fonte independente. Aquela que é por si só, seguinte, própria investigação criminal, não seria capaz. Não, aquela que é por si só, independente dos trâmites, não seria capaz. Aquela que então, deve ser a A. Tá? Então, pronto. Vamos ver. Quanto aos meios de prova, é correto afirmar: no processo penal, todas as pessoas poderão ser testemunha. Não. No interrogatório, o acusado não pode abster-se de responder qualquer pergunta, sob pena de silêncio, ser interpretado como ficção. Não. O exame de corpo de delito e as outras perícias serão feitos apenas por um perito. Apenas. Esse apenas acho que não deu certo. Vamos ver. Como prova documental, não será aceito fotografia de documento em hipótese alguma. A testemunha é permitido trazer o depoimento escrito quando dá a impossibilidade de fazer oralmente. Vamos ver se essa não está certa. Está errada. Então, a correta é: no processo penal, todas as pessoas poderão ser testemunha. Gente, não sabia não. No processo penal, todas as pessoas poderão ser testemunha, tá? E as outras estão erradas. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui? No processo penal, todas as pessoas poderão ser testemunha. É a regra, tá? Toda pessoa poderá ser testemunha. Cuidado, meu chapa. Na visão dos tribunais superiores, o réu não pode ser testemunha ou informante, pois não presta compromisso, nem tem o dever de dizer a verdade, com exceção para o caso do réu, colaborador ou delator. Ok. Então, tá. O artigo 186. O silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em juízo na defesa. Da defesa. Isso não pode. O exame de corpo de delito e outras perícias serão feitos por apenas um perito. Vamos ver. O exame de corpo de delito, outras perícias serão realizadas por perito oficial portador de diploma do curso superior. A redação literária traz um perito, não limita a existência de outros. Na falta do perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma do curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem a habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Considera-se documento quaisquer escritos, instrumento ou papéis públicos ou particulares. Parágrafo 1. A fotografia do documento devidamente autenticada se dará o mesmo valor do original. Tá. Fotografia do documento, isso. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitida a deixar de trazer por escrito. O depoimento. Aí, como foi que a testemunha não pode, é oralmente. Tá vendo isso aqui, Renata? Gente, vamos ver aqui. Em uma ação processual, as provas são um meio de se estabelecer a existência da verdade, esclarecer determinados fatos que possam levar à verdade com relação às provas do processo penal. Indique a alternativa correta. A denúncia, a queixa e a representação não são fontes de prova. Eu acho que não são mesmo. Como meio de prova, tem-se que prova pode ser material documental pessoal, tá certo? A prova emprestada não é admissível no processo penal, tá errado. O Código do Processo Penal estabelece um rol limitado? Também acho que não. A única prova de matéria... Eu acho que essa daqui é a primeira. Não é a ver. Como meio de prova, tem-se que a prova pode ser material ou documental e pessoal, não pode?
Pode? Sim, essa é a correta. Tá confusa? É a correta, tá? Que pode. E eu achei que podia. Por que eu não fiz? Eu falei, como meio de prova, pensei que a prova pode ser material, documentário, o pessoal falou assim. E aí eu fui colocar a... E eu fui colocar... Não entendi nada, peraí. Foi isso mesmo. Eu disse que a B, e aí eu coloquei a porque... não entendi mais nada, eu tô cansada já. Nossa. Vou fechar esse vídeo. Vou colocar no YouTube. Porque uma outra hora pode ser, né, que eu esteja ali cansada de estudar, eu posso ouvir o meu próprio vídeo no YouTube e aprender mais, tá bom? Lembro quando eu fazia isso, quando eu estudava, quando eu estava fazendo direito, que eu gravava a aula e depois eu ia ouvir a aula no carro, no trem, no metrô, no ônibus, no pau de arara. E aí eu ia aprendendo cada vez mais, principalmente que era a minha própria voz de taquara rachada. Beijo, amiguinhos que vão ler, que vão assistir esse vídeo. Tchau, beijo.